Hoje é sábado, 19 de julho, e essa é a nossa única edição do dia. Vamos direto ao ponto hoje, um tema bem espinhoso. Como é que a Alemanha do pós-guerra lidou de verdade com o legado nazista, né? Existe essa imagem, assim, meio popular de que o país se livrou rápido daquilo tudo, mas, olha, as fontes que a gente recebeu contam uma história um pouco diferente. O foco aqui, nesta edição, é justamente investigar isso. Tem indicações fortes de que interesses geopolíticos, principalmente dos Estados Unidos, acabaram, facilitando uma reintegração meio silenciosa de gente do regime. Isso teria minado a busca por justiça, né? Exatamente. É um ponto fundamental. A documentação histórica, ela sugere que, apesar da intenção inicial de erradicar o nazismo, o que aconteceu foi um processo de reabilitação, muitas vezes velado, sim. E olha, a Guerra Fria começando ali, né? A necessidade que os Estados Unidos viam de ter uma Alemanha Ocidental forte como aliada contra a União Soviética, isso parece ter pesado muito, mais talvez do que um acerto de contas completo com o passado. Entendi. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que desconstruir esse mito da desnazificação rápida e total, certo? Vamos começar pelo começo mesmo, maio de 45. A Alemanha se rende, o país está em ruínas, um vácuo de poder enorme. Aí chegam os aliados, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França, e assumem o controle. Qual era o plano deles, assim, no papel, para lidar com o nazismo que estava em todo lugar? Olha, o plano oficial, o que foi formalizado lá na Conferência de Potsdam, era bem claro. Era para extirpar a ideologia nazista, tirar da vida pública, da vida privada. A meta era remover todo mundo que foi importante no partido, colaboradores, de qualquer cargo de influência, sabe? E tinha uma preocupação real, pelo menos no papel, de não repetir os erros do Tratado de Versalhes, lá da Primeira Guerra, porque aquele ressentimento todo na Alemanha ajudou muito na ascensão do Hitler, né? Certo. E como isso virou ação concreta, logo no início? Pelas fontes parece que começaram de forma bem dura mesmo, quase uma caça às bruxas. Sim, no começo as medidas foram bem severas. As fontes falam que, ali entre 45 e 50, mais de 400 mil pessoas foram presas. Nossa. E muitas vezes sem um julgamento formal, tá? Só por ter tido cargo no regime. Símbolos nazistas, tipo a suástica, foram banidos, claro. Propriedades confiscadas. E os aliados controlaram a mídia, jornais, rádios, editoras, tentando uma reeducação. Os Estados Unidos tiveram um papel bem ativo nisso, administrando jornais e rádios na zona deles. E essa reeducação, parece que usaram os métodos meio controversos, né? Uma fonte nossa cita até um americano, Sidney Bernstein, falando abertamente em humilhar os alemães, forçar a culpa coletiva, mostrando filme de campo de concentração, fotos. Isso não podia dar errado. Gerar mais raiva. Essa fase inicial de choque, de controle total, logo bateu de frente com a realidade. Era impossível, logisticamente falando, processar milhões de pessoas. Pensa bem, quase 10% da população adulta tinha alguma ligação direta com o partido. Isso sem contar as outras organizações, né? A própria burocracia aliada, ali no dia a dia, percebeu: opa, precisamos de critérios. Não dava para prender todo mundo. E esse processo todo, né, de lidar com crimes do passado enquanto se tenta reconstruir um país, é o que a gente chama de justiça de transição. E ela já começou com obstáculos gigantescos ali. Ah, sim. E aí que a coisa começa a mudar de figura, imagino. Como é que eles decidiram quem era o culpado mesmo e quem era só um seguidor que não fez nada demais? O tal do Mitläufer. Então, eles criaram um sistema, 5 categorias de envolvimento, ia desde criminoso principal até exonerado. Só que a tarefa de julgar mesmo, na prática, foi sendo passada para tribunais locais alemães. Supervisionados pelos aliados, claro, mas... Tribunais alemães. E a principal ferramenta para isso foi o famoso Fragebogen, um questionário enorme. 131 perguntas sobre o passado da pessoa. Peraí, um formulário para decidir se alguém cometeu crimes de guerra, crimes contra a humanidade? Isso. Isso soa muito frágil, não? E as fontes indicam que foi mesmo. Dependia demais de documentos que podiam ser falsificados, destruídos e de testemunhos que nem sempre existiam ou eram confiáveis.
O resultado prático disso, segundo os dados que a gente viu, foi, assim, alarmante. Menos de 2% de todo mundo que foi investigado acabou classificado como criminoso grave ou ativista. 2%. Só isso? Só. A imensa maioria, foi absolvida ou considerada só seguidor, recebeu pena leve ou nenhuma pena. Esse questionário, que era para organizar, para sistematizar, virou, na prática, um jeito quase burocrático de absolver em massa. Caramba! E essa absolvição em massa, ela abriu a porta para quem então? Qual foi a consequência? Bom, abriu a porta para reintegração muito rápida de um monte de ex-nazista na sociedade, na economia e, com o tempo, até em cargos importantes na nova Alemanha Ocidental. E é aí que as fontes apontam muito forte para a influência dos interesses americanos na Guerra Fria que estava começando para valer. A prioridade estratégica passou a ser fortalecer a Alemanha Ocidental, fazer dela um escudo contra o comunismo. E isso parece ter levado a uma, digamos, vista grossa para o passado de muita gente que era considerada útil para a reconstrução ou para a nova ordem geopolítica que estava se formando. A justiça histórica, o acerto de contas, ficou em segundo plano. O pragmatismo político falou mais alto. Quer dizer, então, que aquela imagem de uma Alemanha que rompeu total e imediatamente com o nazismo, ela não se sustenta muito bem quando a gente olha de perto. As dificuldades práticas eram imensas, claro, mas as escolhas políticas da Guerra Fria acabaram moldando um processo bem mais ambíguo e, para muita gente, bem insatisfatório, né? Exatamente. Aquele rigor inicial, ele foi dando lugar a um pragmatismo. E nesse pragmatismo, a necessidade de ter um aliado estável e confiável contra a União Soviética parece ter pesado mais do que punir todo mundo que era responsável. Isso levanta perguntas importantes que ficam até hoje, sobre como os países lidam com seus passados mais sombrios quando aparecem novas ameaças, novos interesses. Fica mesmo a reflexão, sobre o preço que se paga quando a geopolítica acaba ofuscando essa busca por justiça e por uma memória histórica completa. Complicado. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa agora. 1 minutinho e a gente já volta. Retomando a nossa edição aqui no PovCast. Agora, o foco vai para as consequências, políticas, simbólicas, de um tema bem delicado. A reabilitação de figuras ligadas ao nazismo depois da guerra. A gente recebeu um material bem completo, análises históricas, reportagens recentes, e elas mostram como a Guerra Fria meio que virou o jogo, redefiniu prioridades. E aí decisões que na época pareciam pragmáticas, tipo a Operação Paperclip dos Estados Unidos, tiveram um peso, gigantesco. E a gente sente isso até hoje. E é aí que a coisa fica mais tensa, eu diria. Vamos ver como essa história toda ecoa agora, com a extrema-direita na Alemanha, parece que resgatando símbolos, discursos daquele período. A nossa missão aqui nesta edição é entender, olhando para as fontes, como é que esse passado mal resolvido continua, desafiando a democracia. Vamos lá. Logo depois que a guerra acabou, as fontes mostram que teve um esforço inicial dos aliados. Tentaram, confrontar a população alemã com os horrores. Forçaram visitas a campos de concentração, exibiram documentários bem chocantes. Só que essa fase de encarar a responsabilidade, ela não durou muito. A Guerra Fria chegou e, mudou tudo. O pragmatismo político, passou por cima da busca por justiça completa. Um símbolo disso, até meio irônico, foram os tais certificados Pérsil. Era um apelido para documentos que, na prática, lavavam o passado de ex-nazistas. Exatamente. E o que as fontes que a gente leu destacam como fascinante, mas ao mesmo tempo preocupante, é como a geopolítica acabou redesenhando a bússola moral da época. Com aquela tensão toda crescendo entre Estados Unidos e União Soviética, o anticomunismo virou a prioridade número 1. A Operação Paperclip é um exemplo gritante disso que você falou. Os Estados Unidos, secretamente recrutaram cientistas nazistas. O caso mais famoso é o do Wernher von Braun, que foi uma peça-chave para o programa espacial americano, Só que o passado dele incluía envolvimento com o trabalho escravo em campos.
pesado, mas o conhecimento técnico dele foi considerado mais valioso que a responsabilidade histórica. E não foi só ele, viu? Outros membros da elite do Reich também foram, digamos, discretamente reintegrados no Ocidente. Impressionante essa lógica, né? Quer dizer, o fim justifica os meios, basicamente, mas essa limpeza, essa vista grossa para passados incômodos, ficou só nesses casos de elite recrutada pelos Estados Unidos ou isso se espalhou mais? Tipo, pela administração, pela sociedade alemã também? Ótima pergunta. Se espalhou sim e bastante. Na Alemanha Ocidental, por exemplo, o governo do Konrad Adenauer aprovou uma lei, a Lei Federal 131, lá em 1951, e as fontes que a gente analisou indicam que essa lei permitiu que milhares mesmo, de ex-funcionários públicos que tinham sido afastados por ligações com o nazismo, voltassem aos seus cargos. Peraí, como assim? Reintegraram por lei funcionários que serviram ao regime nazista? Nossa, isso é muito forte. Exato. A justificativa oficial era a necessidade de reconstruir o país, né, e fortalecer a frente anticomunista. Era o pragmatismo de novo. Entendi. E do outro lado, na Alemanha Oriental? Como é que foi lá? O discurso era diferente, né? Era assim. O discurso oficial era bem mais duro contra o fascismo. Mas, olha, as fontes também apontam que, na prática, não foi tão preto no branco assim. Antigos filiados ao Partido Nazista também foram integrados ao novo regime socialista, se fossem considerados úteis para o Estado ou se, claro, demonstrassem lealdade ao novo sistema. Ou seja, por razões diferentes, os dois lados fizeram as suas acomodações pragmáticas. Nenhuma das Alemanhas fez aquela ruptura total e completa que às vezes a gente imagina, sabe? Faz sentido. Quer dizer, a realidade foi bem mais complexa. E essa herança complicada, essa desnazificação que ficou pelo caminho, ela volta com força hoje em dia. Várias fontes, como The Guardian e The Times, reportam sobre o partido de extrema-direita alternativa para a Alemanha, a AfD. Existem acusações bem sérias de que eles estariam resgatando termos e símbolos da era nazista. Um exemplo que aparece nas fontes é a ideia de reviver um tal Dia da Lembrança dos Heróis, o Heldengedenktag, uma data historicamente muito ligada ao militarismo, ao nacionalismo exacerbado na Alemanha. E tem o caso do Björn Höcke, que é líder do partido lá na Turíngia. Ele foi a julgamento recentemente por usar um slogan da SA, a tropa de assalto nazista, tudo pela Alemanha. Isso ilustra bem essa tensão atual. Nossa, então essa ligação com o presente não é só uma coincidência de discurso, é um padrão que as fontes estão identificando claramente. Exatamente. E isso, claro, levanta um debate crucial na Alemanha hoje sobre os limites da liberdade de expressão, né? Até onde vai a liberdade e onde começa a proteção da ordem democrática. Juristas, políticos, eles discutem até a possibilidade de banir o partido AfD. É um sinal da preocupação com essas tendências. Caramba. Então aquela ideia mais simplista, talvez, de que a Alemanha superou o passado nazista, eliminou tudo rapidinho e de forma definitiva é, como as fontes sugerem mesmo, mais um mito do que a realidade. A desnazificação foi um processo interrompido, né? Moldado por interesses das grandes potências, conveniências internas. A justiça plena, em muitos casos, parece que ficou pelo caminho. E se a gente conecta isso tudo ao quadro geral que as fontes pintam, a gente vê as consequências disso hoje. Essa falta de um confronto mais profundo, mais consistente com o passado no pós-guerra, ela criou brechas, permitiu que discursos autoritários e estratégias de negação ou de relativização da história sobrevivessem, sabe? E encontrassem terreno fértil décadas depois. A reabilitação de ex-nazistas, mesmo que tenha sido por pragmatismo na época, acabou minando a construção de uma base ética totalmente sólida para a nova Alemanha. Esse revisionismo histórico que a gente vê em setores da extrema-direita hoje não parece ser um raio em céu azul, entende? Parece parte de um esforço articulado para reescrever simbolicamente o passado, e isso só reforça a importância do que os especialistas chamam de justiça de transição. Aquele processo de lidar com legados de violência, de violações massivas, não é só punir, mas garantir o direito à verdade, o direito à memória. São pilares essenciais para fortalecer a democracia. Fica a reflexão que as fontes desta edição provocam, né? Se aquela necessidade urgente de confrontar o passado foi comprometida pelo pragmatismo da Guerra Fria, que lições a gente pode tirar disso para hoje?
quando tantas vezes a gente se vê dividido entre a conveniência política do momento e a defesa que deveria ser intransigente dos valores democráticos fundamentais. Fica aí para pensar. Olha, os links para as fontes que serviram de base para esta nossa edição e também o acesso a outros artigos sobre o tema estão na descrição, tá? Um abraço para todo mundo e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 e também aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!